povo abençoado de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Ademar Salve e estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre missão, para apresentar o nosso programa Missão em Ação, um programa que conecta você à obra missionária. Pois é, vamos falar muito sobre missão em nosso programa e todos vocês são muito bem-vindos a estarem conosco. Creio que tudo que nós conversarmos aqui na noite de hoje vai edificar e muito a sua vida. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado por estar conectados com a gente. E também assistam os demais programas da nossa programação aqui da Rádio AD Caxias. Deus abençoe a vida de todos. Desde já agradeço, nosso irmão Laírton, Deus abençoe sua vida. Também deixo o meu abraço, ao nosso irmão Antenor, homem da antena, irmão Antenor, que Deus abençoe a vida. O irmão é uma bênção de Deus, fez hoje uma colaboração nos vídeos, nos slides, enfim, pedi para ele, e aí ele fez a gentileza de fazer uma conexão com o irmão Laírton, e Deus abençoe a vida do irmão. E hoje, irmãos, temos aqui pessoas espetaculares. Eu tenho um enorme prazer, um orgulho em poder ter vocês no nosso programa. De coração, irmão, eu e minha família amamos vocês, nós aprendemos a amar a família de vocês, já não é de hoje. Fizemos, aula junto de grego, isso, grego, meu Deus do céu, olha que coisa linda, mas era difícil. Então minha família aprendeu a amar vocês e eu fico muito feliz de vocês terem aceitado a nossa programação. Estendemos o dia, marcamos, enfim, aconteceram coisas, mas hoje Deus abençoe, vocês estão aqui. Creio que vamos fazer um programa maravilhoso para quem está nos assistindo e para nós mesmos, É o que eu sempre digo, eu por mim, hoje era o dia que eu desligava o meu microfone e vai, irmão, hoje eu estou aqui para aprender, mas enfim, cabe o meu papel também interagir e contribuir com o que eu puder também, Com certeza. Mas estou muito feliz pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Posso começar pelas damas? Irmã Elisandra, seja muito bem-vinda, querida. Amém, glória a Deus. Agradeço a Deus mais uma vez, por essa oportunidade de poder estar aqui junto com o irmão também, aprendendo, irmão? A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. A gente é servo, então a gente está sempre aprendendo também. Amém. E agradeço a Deus também pela vida do irmão, pelo carinho. A gente também tem um carinho especial pelo irmão, Glória a Deus. A Rebeca, inclusive, onde enxerga o irmão diz, olha lá, o Ademar. Então, o carinho Amém. Deus abençoe. Recíproco. Amém. Deus abençoe. Agradeço de coração. E eu vou precisar ler, Vou precisar pedir um auxílio aqui do nosso livro para poder apresentar o irmão. Então, ele é bacharel em teologia pela FATED, engenheiro civil empresarial pela FURG, não sei se é assim que pronuncia, MBA em liderança e coach para gestão de pessoas pela Unopar, falei certo? Amém. Professor titular de teologia no Instituto Bíblico João Lundrich, ao qual eu sou aluno, Aí vem o meu apreço pelo irmão, e a irmã também está sempre junto. É autor prolífico, escreveu entre outras obras Teontologia, ao qual já estudamos, Aquele que causa existência, Angelologia, também estudamos já esse livro, Criados para a Glória de Deus, Homem de Valor, tem esse livro também, e Mentes Encarceradas, publicadas pela editora Santorini, casado com a irmã Elisandra Pedroso e pai de Thalia e Rebeca Pedroso. Irmão Heleno Pedroso, seja muito bem-vindo, irmão. Amém, irmão Ademar. É uma alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui. É um privilégio, sempre é um privilégio, uma honra podermos servir ao reino do Senhor, servir a causa do Mestre Senhor Jesus. E também estar nesse programa que eu sei do histórico, que tem sido de bênção para nossos irmãos, principalmente no aspecto da missão, de despertar a conscientização missionária
né, para os irmãos. Me alegro, né, de estar acompanhado da minha esposa, as minhas filhas também estão conosco aqui, e o nosso irmão Laírton, né, que está ali na técnica nos ajudando, para que a gente possa chegar com perfeição até os nossos irmãos. Amém. Estamos em família. E também escreveu, né, o livro Caristologia. Não sei se os irmãos conseguem pegar na câmera ali. Vamos esperar um segundinho do delay para ver se pega. O irmão Heleno Pedroso também escreveu aqui o Caristologia. Não está aqui porque ainda, né, é o livro publicado, então aqui fala das publicações anteriores, mas escreveu esse livro aqui, um livro muito bom, ao qual a IBJL está fazendo uso, né, nesse mês aqui, um livro abençoado. Né? Tem mais um também, que é o Coroa de Líder, que naturalmente não está aí porque foi publicado por outra editora. Claro. Não aparece. Oh, né? Com certeza, né? Bênção de Deus. Esse estamos estudando, né? Fala sobre a fé. Graça. A doutrina da graça. A doutrina da graça. Fé foi psicologia. Foi psicologia, né? Exatamente. Fala sobre graça. Amém. Deus abençoe então, irmão Heleno, nas suas palavras. Vamos falar um pouquinho sobre missão. Eu tenho enviado o link, né? O irmão Laírton aguardou uns instantes para me mandar o link para pessoas que ainda não sabem o que é fazer missão. Com as suas palavras, irmão, por gentileza. Amém. Quando a gente fala em fazer missão, normalmente o povo cristão tem a ideia de que fazer missão é pregar o evangelho fora do país, né? Se restringiu a ideia de missões a isso. Sim. Na verdade, quando se fala em fazer missão, a gente está falando que a missão da igreja foi conferida pelo próprio mestre e é pregar o evangelho. Então, fazer missão é o âmago da própria missão, sem trocadilhos, da igreja de Cristo na terra. A igreja foi chamada por Cristo, comissionada por Cristo com uma missão nobre, qual seja, levar a grande boa nova, a maior boa nova que existe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Claro que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou uma determinação para que este pregar, esse apregoar o evangelho fosse feito com amplitude, a começar por Jerusalém, o local onde eles estavam sediados, mas devia se expandir para a Judéia, Samaria e chegar até os confins da terra. Então daí que vem essa ideia de que fazer missão é levar, né, o evangelho além fronteiras. Mas é sempre bom a gente ter em mente que fazer missão é pregar o evangelho, que inclui tanto as missões locais, quanto as missões nacionais, quanto as missões internacionais, que são sim extremamente importantes. Se me permite, o apóstolo Paulo nos fala na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 20, ele fala assim, e dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação de alcançar aqueles povos que ainda não tinham sido expostos ao evangelho. Ele queria chegar em terras aonde o evangelho ainda não tinha chegado. Ele chama para si essa missão de desbravador, de alguém que vai além, vai levar o evangelho aonde ele ainda não chegou, ainda não está disponível. Então esse aqui tem tudo a ver com o conceito de missão, né? Principalmente missões além fronteiras. Amém. Eu sempre falo nas nossas oportunidades que pastor Cláudio e eu, quando estamos à frente de algum trabalho e os nossos representantes estão fazendo algum trabalho nas suas igrejas, enfim, setor, distrito, congregações, que a gente tem a oportunidade da palavra, eu sempre enfatizo que o nosso campo missionário, já falei aqui no programa passado, inclusive, mas Sim. É que a gente precisa alimentar as pessoas com esse saber para que elas venham a entender de fato que o nosso campo missionário são as pessoas que estão ao nosso redor, amigo, colega, eles são o nosso campo missionário. Começa por aí. Começa por aí, né? Eu estava, enquanto o irmão falava, eu estava procurando aqui, né, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, uma passagem muito conhecida de todos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a grande comissão, né? É a grande comissão. A grande missão que Deus nos deu, né? Amém. Através do seu Filho Jesus Cristo, sem dúvida. Exatamente. Então hoje, irmãos, para que os irmãos venham a entender,
E antes de tudo, deixa eu explicar, eu me equivoquei porque eu estava estudando sobre fé, né? Estou estudando, fazendo um breve estudo sobre fé e disse, não posso me enganar, né? Porque foi um livro já estudado pelo IBJTL e vim aqui e me enganei, né? Mas enfim, esse livro fala sobre graça. Então, só explicando, os irmãos do IBJTL com certeza na próxima aula vão pegar no meu pé, principalmente o professor Nelson, né, que está assistindo o nosso programa, disse que ia assistir o programa, então ele vai ser um que Amém. vai... Um abraço, professor Nelson. Um abraço, professor Nelson, uma bênção de Deus também. Dito isso, irmão Heleno Pedroso, hoje nós viemos aqui porque ao final do ano passado, final de 2023, Sim. a Escola Bíblica Dominical fez um trimestre inteiro falando sobre missão. Exato. E uma dessas aulas, a qual chamou a atenção de todos, foi uma aula a qual a Escola Bíblica Dominical abordou o tema da janela 1040. Perfeito. Existe uma janela no Mapa Mundi chamada janela 1040. Por gentileza, irmão, nos aborde o que é essa janela 1040 que tratamos na IBD. Perfeito. É interessante nós trazer esse conceito de janela 1040, né? Porque muitos cristãos ainda hoje não estão familiarizados com essa conceituação, né? É um termo que já deveria estar bem mais divulgado, mas ainda hoje não são muitos os cristãos que estão familiarizados. Em resumo, a janela 1040 ou 10 por 40 é o maior desafio da evangelização mundial, né? O irmão Laírton está nos auxiliando aqui, colocando algumas imagens que nós preparamos, né? E nós podemos ver na próxima imagem, por gentileza, no meu irmão Laírton. Ah, tá. É que tem um delay aqui, a gente não vê ao vivo, né? Então, a gente pode observar na imagem que a janela 1040 é justamente esse retângulo que fica entre os paralelos 10 e 40 do globo. Vai desde o oeste aqui da África até lá o oriente da Ásia, né? Entre os paralelos 10 e 40. Essa região ela vai abranger entre 62 e 68 países. Por que muda essa quantidade, 62 ou 68? Porque, na verdade, essa é uma região muito instável politicamente. Sim. Então, as fronteiras dos países, elas acabam mudando muito. Horas pertence a um, horas pertence a outro. Exato, muda muito. Então, se diz, entre 62 e 68 países, tá? E nessa região, nós temos justamente localizados aí a maior quantidade, maioria absoluta de povos não alcançados, países não alcançados pelo Evangelho, né? Essa é a situação. Além disso, nesta região, coincidentemente, também estão a grande maioria dos países onde a igreja é mais hostilizada, onde a igreja é mais perseguida, se localiza justamente nesta região. Então, é o maior desafio da evangelização mundial. Quando a gente trata essa região assim em termos geográficos, nós podemos observar que 1/3 das terras mundiais estão nesta região. Então você pode... 1/3 está nessa região. Então essa região em laranja, né, no gráfico, janela 1040. O verdinho é os demais países, né? 1/3 está aí. Porém, quando nós vamos para a população, a gente vai considerar a população mundial. Desse 1/3 de terras. Isso, desse 1/3 de terra, aí nós temos 2/3 da população mundial sediada na mesma região. Inverte o gráfico. Inverte o gráfico. Então veio que o laranjinha, né, da janela 1040 acaba dominando totalmente o gráfico. Pouca terra e muita gente, e muita terra e pouca gente. Exatamente. E aí, nessa região, então, da janela 1040 desse laranjinha, nós temos aí mais de 4 bilhões de pessoas. Tá? Mais de 4 bilhões de pessoas. Mais de 4 bilhões, 2/3 da população mundial. E nessa região, nós estamos justamente com os povos não alcançados. Justamente na região onde há o maior desafio da evangelização mundial,
é nesta região. De onde vem essa conceituação aí? Onde é que vem esses termos, né? Janela, 1040, enfim. Essa região, o missionário Samuel Zwemer, acho que é assim que se pronuncia, porque o nome é meio complicado, ele é missionário americano, tá? Ele foi conhecido como apóstolo dos muçulmanos. Em sua obra Campos Desocupados, que é de 1911, ele denominou os países dessa região, que eram após ali a chamada Cortina de Ferro, União Soviética, enfim, ficava nessa região, né? Ele nomeou como cinturão de resistência dos povos não alcançados. Nós tínhamos ali repúblicas das ex-repúblicas socialistas soviéticas e tínhamos também países muçulmanos. Né? E ele se dedicou bastante justamente aos árabes, né? Aos povos que tinham originalmente a religião ali muçulmana, tá? E ele lutou muito por isso. Tá? Em 1990, um missiólogo argentino, Luiz Bush, tá? Pregando na segunda Conferência Mundial de Lausanne, em Manila, e é até interessante a gente notar que o Luiz Bush, ele foi o primeiro latino-americano convidado para pregar nessa conferência. A Conferência de Lausanne é uma conferência onde se reúnem os grandes líderes mundiais, né, em matéria de missiologia, missões transculturais, justamente para discutir estratégias para aumentar, aumentar a penetração do evangelho, tá? E ele foi o primeiro missionário latino-americano convidado a pregar lá. Pregando nessa conferência, né, ele, ao levar a mensagem na conferência, ele foi então despertado pelo Espírito Santo a tratar justamente dessa região, que era conhecida como cinturão de resistência, enfim. E ele identificou que nessa região havia então uma maior dificuldade, tá? Ele conversou com a sua esposa e ele disse: olha, a irmã Doris Bush na época, né? Eu não sei se eu chamo essa região de buraco, se eu chamo essa região de quadrado, de retângulo, enfim. Porque essa região justamente estão os países onde a igreja é perseguida e estão justamente nessa região também os povos não alcançados. E a esposa dele disse para ele: eu acho que é bom tu denominá-la de janela, porque é por a janela que nós podemos divisar o horizonte. E quando a gente olha para o horizonte, a gente tem a ideia de esperança. E esses povos precisam de esperança. Então foi cunhado o termo janela 1040, que é o que a gente adotou até hoje, né? Veio dessa determinação dele. Algumas particularidades, tá, irmão Ademar, dessa janela. Os povos chamados povos não alcançados, né, 95% deles estão na janela 1040. Então, pode falar. Não, repete a informação. Os povos não alcançados pelo Evangelho, 95% estão na janela 1040. Lembra daquela determinação do Senhor Jesus? Esse Evangelho será pregado em todo mundo e então virá o fim? Onde é que tem que ser o maior esforço missionário a nível mundial hoje? Olhando pelos dados, olhando pela estratégia, deveria ser justamente na janela 1040. Porque ali está 95% da população que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Os 5% restantes que ainda não foram alcançados pelo Evangelho estão esparramados por todo o mundo. Mas 95% daqueles que nunca ouviram sequer o nome Jesus estão na janela 1040. Bem assim, que tem gente que nunca viu o nome Jesus. Nunca viu. E a gente falando assim parece algo, né? Que nunca assim, ouviu. Não ouviu falar de Jesus. Mas aí, ó, 90%, tu pensa, não é 30%, né? E com todo 95%. aquele gráfico falando da população, ou seja, 2/3 Isto. da população. 95% em cima desses 2/3. Trabalho pela frente. Gente, né? Pessoas, humano, imagina. É aí, muita gente. É bastante gente, né? E aí o que chama a atenção é que quando a gente vai olhar para o número de missionários que nós temos hoje a nível mundial, missionários cristãos, é claro que a gente está falando, né? Sim. Onde eles estão localizados no mundo? Quantos estão na janela 1040, que é a nossa maior necessidade? Né? E a gente chega à conclusão que apenas 8% dos missionários cristãos no mundo estão na região onde há a maior necessidade.
Então nós temos ali 95% da população que precisa ser alcançada. Com 8%. Com 8% de missionários. Essa é a situação. É uma situação que desperta um sentimento, para mim é um sentimento novo ouvindo essas palavras. E olha que a gente trabalha com missão há bastante tempo, é uma abordagem diferente, todos esses números, esses dados, ok, que foram dados na EBD. Sim. Mas justamente estamos fazendo mais um programa, pautados naquela programação da EBD, naquele capítulo, digamos assim, da EBD, porque cada vez que se toca no assunto se vê algo diferente, assim como hoje. É um despertar que naquele domingo da EBD que foi tratado sobre a janela 1040 talvez não tenha despertado tanto. Exato. Né? Com esses dados, com esses números, com essa geografia apresentada do tamanho da população que nunca ouviu a palavra Jesus. Isso. Quiçá salvação para todas essas pessoas, meu Deus. É alarmante, né? Quando a gente vê assim uma situação alarmante, né? Até por curiosidade, um país, ele é considerado, né? Como é que um país é considerado um povo não alcançado? Quando menos de 2% da sua população ainda não ouviu o Evangelho. Então, quando menos de 2% ainda não ouviu o Evangelho, aquele país é enquadrado como um país de povos não alcançados. Essa é a situação ali. Essa é a radiografia naquela região. Amém. Irmão Heleno, e por quê? Por que é tão difícil avançar com missões na janela 1040? Porque são muitos desafios, né, irmão? São muitos desafios. Tem o desafio missiológico, o desafio político, desafio cultural, desafio religioso, desafio geográfico e o desafio espiritual. São muitos desafios para a gente conseguir avançar com missões ali. E claro que também tem a questão da igreja, da perseguição, da hostilidade ao cristianismo, da hostilidade à igreja, né? Então, por exemplo, quando a gente considera o desafio religioso, né, do ponto de vista missiológico, nesta região, nós temos ali, tem um gráfico aí em tela para nós analisar, 1.500.000.000 de muçulmanos nessa região. 1.500.000.000 de muçulmanos. 800 milhões de hindus, porque a Índia está ali. Sim, a Índia está ali. Né? Então, 800 milhões de hindus. 700 milhões de budistas. Ali nós temos também a China, né, que também está dentro daquela mesma janela. Está ali bem dentro da janela mesmo. Aí tem Butão, tem aqueles países do entorno da China que também, o budismo ali também é forte. E animistas, que é aquela religião africana que mistura o que nós conhecemos aqui no Brasil como espiritismo, ou outras crenças como macumba, né, umbanda, quimbanda, animistas, são 500 milhões dentro da janela das 40. Fora esses dados, nós ainda temos a China, né? Hoje está muito grande o volume de ateus na China, né? Estima-se que tenha cerca de 700 milhões de pessoas chinesas que se declaram ateus, né? Muito em função da cultura do confucionismo, né? do racionalismo extremo, né? da cultura deles. Então, há cerca de 700 milhões de ateus. Então, a gente poderia acrescentar esse dado, né? De uma das questões do desafio missiológico. E, além disso, nós temos a questão da igreja perseguida, né? É nessa região que nós temos grande hostilidade para a igreja do Senhor, né? Nós temos hoje, se nós pegar a lista das Portas Abertas, dos 50 países onde há maior hostilidade ao Evangelho, né? Nós começamos lá com a Coreia do Norte, né? Na primeira posição na Ásia, e aí vem vindo Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria. Olha, esses em branco aí são os 50 países onde o Evangelho é mais hostilizado, onde a igreja é mais perseguida, segundo a missão Portas Abertas. Agora quer ver desses aí, quantos estão na janela 1040? É a próxima tela, no Ayrton. Quantos estão? Desses brancos aí, vamos deixar em amarelinho, quantos estão na janela 1040?
veja, são 39 países Meu Deus. que estão na janela das 40. Dos 50, 50. onde a igreja é mais perseguida, 39 estão dentro da janela das 40. Então veja, só o desafio missiológico já é um desafio enorme para a igreja superar e contornar para levar o evangelho lá. Não é qualquer missionário que se dispõe a comprar essa tarefa, né? Assumir para si essa tarefa e avançar para lá. E né? pensa em quantas almas sedentas por Jesus de ouvir uma palavra, quanto a Bíblia entrando nesses países não ia mudar radicalmente o comportamento, o pensamento, as atitudes, as ações das pessoas. Exato. Que estão ali, talvez por não conhecer o Evangelho, levam uma vida, só Deus sabe como. Isso é bem interessante isso que o irmão está colocando, até para a gente ver a questão dos desafios sociais e culturais. Por exemplo, no desafio social, né? Nessa região, justamente nessa região da janela das 40, nós temos a faixa, pelo menos a faixa principal, onde é a região mais árida do planeta, né? Pega ali o Saara, pega a Península Arábica, né? Então essa faixa em vermelho, a faixa mais árida do planeta. Onde é a mais árida, naturalmente vai ter mais desertificação, vai ter mais disputa por água e vai ter mais disputa por terras. Então terras férteis, terras cultiváveis, né? Então essa região ela é extremamente instável, principalmente nesse norte da África, né, politicamente. Essa região, consequentemente, né, tanto a região ali do Saara quanto a região do Sahel, que fica logo abaixo, né, dessa região desértica, ela é extremamente castigada pela fome. Isso já é historicamente, né? A gente sabe disso. Os dados das organizações internacionais apontam que 82% dos mais pobres estão ali. 82%. 82% da população mundial mais necessitado, mais pobre está ali. Que a gente vê aquelas crianças desnutridas. Sim, as imagens, né? Que a gente vê aquelas, principalmente esses que nem tá ali na imagem, a gente vê bastante até nas propagandas às vezes, né? Sim. Doe, nem que seja R$1, a gente vê, né? Eles alimentam as crianças com um sachê, né? As desnutridas. Agora criaram um sachê, né? Isso, exato. Meu Deus. E ali onde está esse dado aqui é um dado bastante preocupante, né? Pessoas que vivem com menos de $500 por ano. Por ano? Não é mês, é ano. $500 por ano. A maior quantidade de pessoas que estão nessa situação estão justamente ali. Por ser uma região sofrida, por uma região com dificuldades já generalizadas tanto do ponto de vista geográfico quanto social, é justamente ali também, né, vamos dizer assim, como se não bastasse, onde surgiram, na janela das 40, as maiores e mais mortíferas enfermidades que a gente conhece. Onde é que surgiu o Ebola? Dentro da janela das 40. De onde é que surgiu o HIV? Na janela das 40. Onde é que surgiu o Covid-19? Na China, na janela das 40. E, inclusive, nessa região, nós temos o maior número de enfermidades ainda não catalogadas. Meu Deus. Né? Estão ali, se proliferam ali. Né? Então, a gente vê os desafios social que existe ali. Além disso, temos a questão dos desafios geográficos. O chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região mais instável, né, do ponto de vista de placas tectônicas, né, de erupções de vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, aonde está? Janela 1040. Está ali também. No Círculo de Fogo, inclusive, estima-se que 50% dos principais vulcões estão ali dentro. E 90% dos mais terríveis terremotos e abalos sísmicos também ocorrem dentro dessa janela. Então veja que a situação é complicada. É bem complicado, bem complexo todo o sistema, né? Pensa assim que tu tem que, para te ir lá e ser um missionário, tu não pode ignorar, né, esses detalhes, vamos dizer assim. Exatamente. Porque assim, ó, é um desafio, né? Exato. E tu pensa tu ir pra lá com tua esposa, tu, né, com criança, né, ou sei lá, com adolescente. Com família, né? Pensa assim, ó, não é nada fácil.
Sabe que nós ouvimos muitas histórias, depois nós já vamos avançar no tema, mas nós ouvimos muitas histórias, até mesmo entrevistas de pessoas a qual a gente começa a se interessar pelo assunto, a gente corre atrás. E tem uma história que me marcou bastante, de um pessoal, adolescente, jovem, que resolveu ir fazer missão. Sim. Né? Segundo eles tinham a chamada, mas não se prepararam de forma nenhuma. Simplesmente pegaram, juntaram lá um recurso financeiro oriundos da família, amigos, ou talvez alguma coisa até da igreja. Não estou falando de Caxias, não é daqui, o pessoal é de fora. Eles simplesmente migraram para aquele país, né, a qual tinha perseguição, dentro da janela 1040, né, porém se sabe que dentro da janela 1040 tem países com mais perseguição, mais hostilidade, e tem uns que não tem tanta hostilidade, mas tem hostilidade. Exato. Eles simplesmente foram para lá, né, fazer missão, e já na chegada eles erraram a questão do horário e acabaram se atrasando, né, para se dirigir para casa. Saíram da igreja, né, foram orientados a saírem da igreja, mas eles acabaram por se perder no horário. E eles ultrapassaram o horário da meia-noite, andando pelas ruas, e lá tem toque de recolher. E os policiais foram para prender esses missionários, esses adolescentes missionários. E eles espremeram eles, não fisicamente, mas mentalmente, espremeram eles até eles falar aonde era a base missionária daquela região. Espremeram a ponto de eles eles chegaram ao extremo, mais um pouco eles falariam, mas eles, graças a Deus, conseguiram segurar. Por pouco mas não colocaram toda a missão em risco. Ao extremo para poder falar aonde era a base, porque a polícia não queria pegar só eles, queriam pegar todos. Ou seja, uma pessoa que não está preparada, além de sofrer várias circunstâncias e várias situações, ainda pode colocar todo um trabalho de anos a perder. Porque nesse mesmo programa que a gente estava ouvindo e debatendo, enfim, as pessoas diziam que não se tem culto. Até eles fazem um culto, mas na, entre aspas, igreja, que é um porão, chega uma pessoa por vez. Bem discreto. Não pode ter reunião. Bem discreto, não pode ter reunião. E o que eles fazem? Uma página da Bíblia por pessoa. Não pode ter uma Bíblia. Então eles carregam aquela página como... E é um ouro, né? É uma coisa preciosa. Mas eles carregam aquela página como se fosse, né? E é algo precioso, inestimável. Mas para eles, aquela folha da Bíblia... Tu vê, nós temos liberdade, graças a Deus por isso, de estarmos com a nossa Bíblia onde quer que a gente vá. De carregá-la em público, né? Tem países que nem isso é permitido, né? Nem portar uma Bíblia em público, né? Ainda dentro dos desafios geográficos, né? Onde é que hoje no mundo estão as maiores calamidades? As guerras civis mais numerosas, as guerras mais destrutivas, dentro da janela 1040. Com relação a desafios políticos e culturais, nós temos o avanço do islamismo, que é um grande desafio cultural, político e religioso. E por que o avanço do islamismo, o avanço do mundo muçulmano preocupa e é alarmante? Porque os muçulmanos, eles pretendem dominar o mundo justamente através, olha que interessante, da demografia. Enquanto na sociedade ocidental uma mulher tem 1, 2 filhos no máximo, e aí já é uma raridade se tem mais de 2, a média de filhos por mulher no mundo muçulmano é de 6 a 8 filhos. Meu Deus. Então, só isso, eles já têm uma grande possibilidade de aumentar a população em poucos anos. Eles se multiplicam. Exato, eles se multiplicam, né? O que nós estamos vendo hoje, inclusive na Europa, é uma islamização, justamente por causa dessa questão.
né? E óbvio que onde chega o Islã, chega também a intolerância religiosa, que não é prerrogativa apenas do Islã, Sim. mas no islamismo, com certeza, né? Mais acentuada. Mais acentuada, né? Contra justamente ao cristianismo, né? Ao que eles consideram como o infiel, né? Que precisa ser, enfim, né? Eliminado e etc. Países de governo muçulmano, né? Boa parte deles proíbem o proselitismo, né? Isso também acontece no hinduísmo, né? Você até pode ter uma religião, mas você não pode proclamar ela, tentar convencer o outro a se tornar a sua religião, né? Nesses países de maioria muçulmana também tem essa questão que o irmão colocou, né? Países que não podem carregar uma Bíblia, né? Não pode ter reuniões públicas, né? Então o avanço muçulmano é dos grandes desafios que nós temos, né? A islamização da Europa, a intolerância religiosa, né? Leis que limitam o exercício da liberdade religiosa, né? E aí nós vamos ter outros desafios culturais nessa região, como por exemplo o hinduísmo na Índia. A Índia hoje é um país conhecido por seus 300 milhões de deuses. Você chega na Índia para mostrar Jesus, é mais um. Não precisamos de mais nenhum Deus, já temos 300 milhões deles daqui. 300 milhões? 300 milhões. Tudo é Deus para eles. Uma pedra é Deus, um animal é Deus, eles têm as divindades também que não têm representação física. São 300 milhões de deuses na Índia. Então, na Índia, nós temos, aí vamos falar de alguns exemplos de situações, como o irmão falou, né, de culturas que entram de encontro com o pensamento bíblico da palavra de Deus e que se tornam desafios para o avanço missionário. Por exemplo, na Índia foi proibido, mas continua havendo denúncias do chamado sacrifício sati. O que é o sacrifício sati? Imagina que nós fôssemos indianos e eu morresse. Então, eu morrendo, o meu corpo ele vai ser cremado numa pira. Mas ao ser cremado numa pira, a minha viúva é colocada junto, viva, na pira, para que ela possa fazer a transmigração da alma, né? Então, só Jesus na causa. Você vê como é que é a situação do pensamento. Foi proibido, porque tem toda essa questão, né, dos direitos humanos, só que continua havendo denúncias de que continua sendo praticado, porque é uma cultura milenar que vem sendo passada. Como é que você leva isso? Na África, outro exemplo, a feitiçaria na África, nesses países de maioria animista, não é chamada de feitiçaria como para nós, é chamada de medicina popular. Então, para eles, feitiçaria é como medicina popular. E aí as práticas desta medicina alternativa são as piores possíveis, né? Imagina. Por exemplo, recentemente, né, houve aí uma grande comoção mundial porque detectou-se que alguns países da África dispararam o número de contaminações por HIV. E aí foram identificar por quê? Porque a medicina popular, né, que é a feitiçaria, né, vamos colocar nos termos corretos, ensinava que um homem que contraiu HIV poderia se curar do HIV se ele estuprasse uma virgem. E aí isso começou a se esparramar e os números do HIV explodiram, né, por causa dessa determinação justamente da ideia da medicina popular / feitiçaria. Não, é terrível, terrível. Terrível. Tipo, exacerbado assim, ó. Sim. Sem cabimento nenhum. Para nós temos uma cultura ocidental, né, mais esclarecida, né, a gente entende isso. Outras coisas que a gente vê muito na África, a chamada circuncisão feminina. A Bíblia fala de circuncisão masculina, né? Os judeus praticam a circuncisão masculina, remoção da carne do prepúcio masculino, que é até um ato que facilita a higienização, né? Então não tem contraindicação nenhuma. Agora, o que seria a circuncisão feminina? A circuncisão feminina nada mais é do que uma mutilação da genitália da mulher. É uma mutilação, é a remoção de toda a parte externa da genitália feminina. Isso, além de ter todo o risco, porque não é feito naturalmente, né, com a asepsia necessária em grandes casos, enfim,
causa danos irreversíveis à mulher, e o projeto deles, no ponto de vista religioso, é para aquela ideia de purificação, né, enfim, né? Só que isso causa problemas irreversíveis à mulher, né? Causando problemas, inclusive a ciência diz que a mulher perde a possibilidade de desfrutar o prazer sexual. Agora, essa circuncisão é praticada largamente em países da África. Países como Somália, Mali, onde temos missionário lá, Chad, Serra Leoa, Libéria, sequer há leis que coíbam essa prática. Em Mali, que é um dos nossos campos missionários que nós estamos trabalhando, 9 em cada 10 mulheres são circuncidadas. Então, veja que não é uma coisa assim, é algo esporádico, pontual. Não, é uma cultura. Que avança pelo que se ouve, se avança então esse tipo de cultura. Sim. Então veja que o Evangelho chegando lá, mudar tudo isso, começar, porque eles estão há séculos praticando esse tipo de coisa. O Evangelho chegar lá e para mudar toda essa configuração, você trazer uma nova mensagem com um novo esclarecimento, é uma mudança radical, né? É uma mudança radical. Então isso só aumenta o desafio de se ministrar na janela das 40. Em Mali também, né? Eu procurei algumas coisas de Mali porque a gente tem um missionário lá, né? Missionários em Mali. 90% dos malineses são muçulmanos. Só isso já nos mostra o tamanho do desafio. Já mostra a barreira que temos, né? Para enfrentar lá. Então 90% são muçulmanos. Em Mali, a poligamia é socialmente, culturalmente aceita. O homem ter várias mulheres, desde que ele possa sustentar a todas, não tem problema. A população de Mali é uma população extremamente jovem, também isso é uma curiosidade interessante. 67% da população, ou seja, quase 70%, tem menos de 25 anos. Menos de 25 anos. São uma população extremamente jovem. A idade média da população é 16 anos. Agora, a expectativa de vida é baixa. É no máximo 60 anos. Por causa de toda essa conjuntura que a gente já vem falando, né? Mesmo assim, o que a gente tem observado nos últimos anos em Mali? Uma explosão populacional. Justamente aí vem a cultura muçulmana, né? Multiplicação através da poligamia, várias mulheres, 6 a 8 filhos por mulher e por aí vai, né? Olha só, em 1960, não faz muito tempo, né? 1960, né? Eu não lembro porque não estava lá, mas... Também não lembro, mas nasci em 78, logo ali, né? Não é tão longe, né? Mali tinha 5 milhões de habitantes. Hoje já são 23 milhões. 23 milhões. É quase 5 vezes mais, irmão. Quase 5 vezes mais. E as projeções digam que nos próximos 30 anos a tendência é que a população de Mali chegue a 50 milhões. Meu Deus, são 10 vezes mais do que eles tinham em 1960. Por causa dessa cultura, né? Então a gente vê que há aí um desafio extremo, importante, urgente. Esse povo precisa de Jesus. Isso, essa palavra é importantíssima, urgente. Acredito que a única maneira de se conter tudo isso é só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Porque, como o irmão disse, se tu vai lá por livre e espontânea vontade, é risco teu, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê, né? E ouve? Pessoas que dizem que tem um chamado e vão, uma vez que não tem a vontade própria, às vezes até de curiosidade, né? E aí? Não se resolve nada, né? Por que a gente não vê que nem eles? Olha o que eles fazem e olha o tanto de gente que já tem, né? Muçulmano. Por que o cristão não prolifera lá? Né? Até aqui, né? Nós estamos encolhendo. Nós estamos encolhendo. Exatamente. Né? A população da Europa também encolhendo. Sim, estão engolindo os cristãos. Exato. E esse é o projeto deles. O projeto deles é justamente isso. Enquanto nós estamos patinando em termos de organização missionária, já falamos disso em outras oportunidades, né? Os muçulmanos estão extremamente organizados.
né? E o objetivo deles é islamizar o mundo, né? Esse é o objetivo deles, né? Eu já falei isso antes, acho que não sei se aqui no programa, né? Por que a Copa foi realizada no Catar? Porque cada vez mais o mundo muçulmano é pintado pela a mídia como países elevados, ricos, enfim. Isso tudo, por trás disso, é uma organização. Para que o povo possa aceitar, né? Entender que é bom aquilo. Isso. Que haja um reset na mente da população mundial para aceitar esse esforço de islamização mundial. Vai embutindo uma aceitação pela mídia, Exato. pelas coisas boas que se vê lá, mas ninguém mostra as coisas ruins, né? E em alguns lugares, quando não é possível esse convencimento, eles impõem pela força mesmo, quando já fizeram diversas vezes, né? Na história da humanidade já fizeram isso, né? Isso tudo é claro que a gente está falando de questões sociais, políticas, culturais, econômicas, né? Mas a gente não pode desprezar o principal desafio, que é o espiritual. Nós sabemos que por trás de tudo isso, né, há um movimento espiritual. O nosso adversário sabe que o tempo dele está acabando, que breve Jesus vem, e sabe que a igreja, ainda que para o nosso gosto, né, meu e seu pelo menos, às vezes ela desperta lentamente, mas o Espírito Santo está trabalhando, está despertando o seu povo para alcançar o mundo, né? Então, sobre o desafio espiritual, tu lê para nós, por favor, amor, Atos 5:28. Olha o que o sumo sacerdote e o sinédrio falam aos apóstolos logo após eles serem libertados miraculosamente, né, pelo Senhor, e estão anunciando o evangelho na Jerusalém primitiva, nos primeiros dias do cristianismo. 5:28. Não vos admoestemos nós expressamente que não ensinais nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha que interessante, eles dizem, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Essa era a ação da igreja primitiva nos primeiros dias. O evangelho encheu Jerusalém. Lá em Atos 17:6, os cidadãos de Éfeso se queixam do apóstolo Paulo e seus companheiros, dizendo: esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então a igreja primitiva, sem o aparato tecnológico que nós temos, sem os recursos financeiros que nós temos acesso, né? Sem toda a infraestrutura organizacional que nós temos, eles alvoroçaram o mundo, né? A história nos conta que até o século IV da nossa era, o evangelho havia alcançado o mundo inteiro, o mundo conhecido, é claro, o mundo da época. Agora, se nós pararmos para pensar, qual é que era o mundo conhecido da época? Qual era o mundo inteiro na época do quarto século? Sabe onde é que era? Justamente o entorno da janela 1040, porque era o norte da África, a Europa e a Ásia. Ou seja, o mundo girava em torno do Mediterrâneo. Ali é o berço do evangelho, pois justamente onde era o berço do evangelho, da onde saiu o evangelho para o mundo, é onde a região foi a mais evangelizada da história. Hoje é a menos evangelizada da história. Isso é chocante. É chocante. O apóstolo Paulo, se vivesse hoje, qual seria o país dele? O apóstolo Paulo seria cidadão turco, seria da Turquia. E quem governa a Turquia hoje? O islamismo. O eunuco de Candace, que foi evangelizado por Filipe e, segundo a tradição cristã, foi líder da igreja na Líbia. Onde está a Líbia hoje? Sob que governo? Sob que poder? Muçulmano. Israel, que foi o berço da igreja primitiva, a convenção sede, a igreja sede Jerusalém. Quem é Israel hoje? Muita gente não entende isso. Talvez a gente precise fazer um programa sobre isso. Amém. Fica a dica, vamos fazer. Porque Israel hoje é um campo missionário. Porque se eles não aceitarem Jesus,
os judeus que estão lá hoje não têm a salvação para eles. Não existe salvação alternativa. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O plano escatológico de Deus para com Israel será para os sobreviventes israelitas que ficarem aqui e passarem pela grande tribulação. Nós vamos deixar os judeus passarem pela grande tribulação? Nós vamos deixar eles correr o risco de ser condenados? Não, nós precisamos salvar o maior número possível de judeus também. Israel hoje é um campo missionário, né? E os judeus, a religião judaica, nós não podemos enxergar eles, não, eles vão ser salvos pela obediência da lei. Jamais. A salvação é Cristo Jesus. É o único caminho que pode nos levar ao céu. É verdade, a vida, quem não vê. Então Israel hoje é um campo missionário, né? Nós precisamos enxergar assim, ter essa consciência, né? O Senhor Jesus, lá em João 16:2, se tu consegue esse para nós, amor, João 16:2, nos fala algo bastante interessante sobre a questão da perseguição religiosa. João 16:2. Isso. Já deu uma cutucadinha no horário, já vamos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto tem acontecido, sobretudo no mundo muçulmano. Quando a igreja é perseguida, quando os irmãos são mortos, eles são tidos como que estão fazendo serviço a Allah. Estão eliminando, né, o infiel da terra. O cumprimento que o Senhor Jesus disse. Estamos vendo isso nos nossos dias, né? E essa é a nossa batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos sim estratégias para avançar, e a primeira começa justamente com a intercessão. A intercessão é uma tarefa que nós precisamos empregar a fazer, né? E ela é poderosa em Deus. A oração, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas espirituais. O missionário Adoniran Judson dizia: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Então a oração da fé tem muito poder para derrubar essas fortalezas e permitir que o Evangelho avance sobre esses campos não alcançados, né? Uma outra estratégia que nós podemos e devemos usar, a evangelização por meio da ação social. Por que Deus permite que essa região seja tão castigada? Não é porque Deus está fazendo uma espécie de vingança com eles, mas é justamente para oportunizar que nós, ao levarmos o socorro, levemos também a palavra. Então, onde há uma calamidade, há uma oportunidade também de se levar o Evangelho, né? Os fazedores de tenda, aqueles que vão. Por que os nossos jovens se formam hoje e pensam em ir para os Estados Unidos, pensam em ir para a Europa? Por que não pensam em ir para essa região também, levar a sua profissão lá, e a partir de você estar lá como um profissional, pode ser um meio para o Evangelho chegar, né? E o patrocínio dos missionários sérios, dos missionários nativos, exatamente, que é algo que nós já fazemos. Glória, né, a Deus por isso. Então isso é uma forma também de nós chegarmos lá, a partir daqui conseguirmos chegar lá, né? Já que o nosso horário está correndo. O irmão Laírton já sinalizou e vamos mostrar para nós os missionários. Ficaria aqui até né? Mas enfim, a gente vai respeitar também o irmão Laírton. Mas a gente vai, irmão Laírton, mais um minutinho, prometo, um minutinho. Depois a gente conversa com o pastor Joel e pede perdão para ele. Só para nós falar o nome dos nossos missionários, a área de atuação, por gentileza, irmão, de uma forma, enfim, sucinta, mas que pontue os nossos missionários. Amém. Dá para colocar na tela para nós, irmão Laírton, aí, os nossos missionários que estão na janela 1040. Né? É interessante, enquanto o irmão está colocando para nós, a contribuição missionária de cada um dos irmãos que fazem a contribuição de missão. Exatamente. Isso é um meio de nós chegarmos lá no campo. É importante que seja uma contribuição regular, fiel, né? Justamente para que o missionário possa ter a garantia, né, de receber o seu sustento. Tá aí. Quer apresentar o irmão aí? Vai lá, por gentileza. Paulo Locatelli, ele está situado em Mali,
né? Pastor Paulo Locatelli é como se fosse a referência do local, né? Como se fosse o estrategista, né? É o líder local, né? O pastor Paulo Locatelli é uma bênção de Deus, já esteve em Caxias, né? Seguidamente entra em contato com o pastor Cláudio, né? Pastor Paulo Locatelli está em Mali. Deus abençoe a vida do pastor Paulo. O nosso próximo missionário, tá, nós temos um delay aqui, né? Então, mas os irmãos entendem, já ao vivo é assim, o pastor né? Enoque Ribeiro está em Marrocos, né? Já é um bom tempo que a igreja de Caxias do Sul assiste, né? Auxilia, né? O pastor Enoque Ribeiro, então ele fica em Marrocos, ora vai para Espanha, né? Para poder fugir um pouquinho da pressão, da opressão que ele sente lá, né? Em Marrocos. Pode passar, irmão Lairton. O missionário Jeremias Paul Diogo, esse é recente, esse é um pouco mais recente. Está nativo? Também está em Mali, né? Missionário nativo. Isso. Foi assumido, abraçado pela igreja de Caxias. Isso, exatamente, abraçado pela igreja de Caxias, intermediado pelo pastor Paulo Locatelli. Certo. E o missionário Jean Sonogo também está em Mali, também intermediado, né, pelo pastor Paulo Locatelli, né, um missionário nativo de lá, né, e a igreja de Caxias do Sul está, né, assistindo, auxiliando esses missionários que estão levando a palavra do Senhor para todos esses povos perseguidos, mas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir o evangelho do Senhor, né, para que eles sejam libertos e salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Falando sobre graça, né? Deus abençoe. Irmão Heleno, eu vou pedir perdão primeiro ao irmão Laírton, que nos perdoe de coração, irmão, por nós ter passado um pouquinho do tempo, né? Me perdoa de coração, irmão. Mas é um tema... Não, amém. Eu tenho que levar o irmão no Imperador uma hora dessa, e nós vamos ter que se cobrar. Eu vou pagar um churrasco pro irmão. Mas também, né, deixo os meus pedidos de desculpa aqui ao pastor Joel, possivelmente estará assistindo esse vídeo, pastor Cláudio Chatati também, dirige a ele o nosso pedido de perdão por ter passado um pouco do horário. Mas é um assunto, né, bastante cativante, e ele vai, né, na pessoa do irmão Heleno falando, a gente fica aqui ouvindo horas e horas e horas e vai absorvendo conhecimento, e esse conhecimento vai gerando fruto na gente, gerando ideia, gerando vontade de pregar a palavra de Deus, né, para que o que acontece lá não aconteça aqui também, né? Então eu me sinto maravilhado ouvindo o irmão, toda a sua, né, colocação das palavras, a maneira que o irmão apresentou para nós, de fato, né, com um pouco mais de tempo talvez que a IBD nos dá, né, o irmão abrangeu de uma forma diferente, mas embora na IBD também seja um tempo muito parecido, mas talvez não tenha abordado todas essas estratégias e modos e índices, né, que o irmão apontou aqui, que faz a gente ficar um pouco mais alarmado até de tudo que está acontecendo lá. Nós temos uma coisa na mente, né, nós temos uma ideia, né, mas ouvindo, né, tudo isso, a gente fica cada vez mais alarmado. De fato. E a palavra que eu saio daqui com ela na minha mente é urgência. 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 Nós temos urgência em ter mais missionários, né, em poder contribuir mais, ajudar mais e fazer mais a obra do Senhor nesses países. Muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe. Irmão Heleno Pedroso, por gentileza, suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Nosso tempo se foi, mas graças a Deus eu ficaria até estamos aqui, né? Sempre que precisar também estamos à disposição, né? Para ajudar a causa do mestre. É uma alegria para mim estar aqui com minha esposa e com o irmão aqui para nós falar de missões. Glória, né? a Deus. Está no coração de Deus, está no nosso coração também. Amém. Deus abençoe. Irmã Elisandra, por gentileza, suas considerações finais. Obrigado, irmã, por ter vindo. Eu que agradeço, irmão, a oportunidade, né? E queria deixar para os ouvintes, né, irmão? E depois quem vai ver também essa live. Amém. A gente entende que há uma necessidade grande, né, irmão? E quisera a gente poder fazer, né? O que Jesus ordenou pra gente. Mas quem não tem essa condição, enfim, tem sua família, seus filhos, sim, né? Contribua. Amém. É uma maneira de também fazer missão, amém, né?
a pessoa não vai poder ir, mas contribua, é para a obra do Senhor. Deus vai entender o propósito do coração e a maneira que a pessoa tem de ajudar essa forma, amém. Né? Porque dessa forma também, como o irmão disse, não precisa ir lá. Dá para pegar uma pessoa que está lá, né? Um nativo, incentivar essa pessoa, está fazendo missão também. Amém. Dessa forma, né? Então, gostaria de deixar esse convite especial, né? Porque dói no coração da gente saber disso tudo, né, irmão? E se a gente não pode ir lá, mas a gente tem a oportunidade de contribuir, de fazer uma oferta voluntária, já está fazendo missão. Amém. Glória né? a Deus. Então... Exatamente. O pastor Cláudio sempre fala também que quem sabe naquele dia, né, Deus vai estar dizendo para nós, né, servo bom e fiel, ganhaste uma alma em Mali, ganhaste uma alma em Marrocos, né, ganhaste uma alma na África, mas Deus, eu nunca tive lá, né, mas ajudaste na obra missionária e essa alma também te pertence, né. Eu fico maravilhado vendo essas coisas, né, bênção de Deus. Então, você que está nos assistindo, contribua, faça também sua parte, né, na obra missionária, departamento de missão. Estamos tentando, né, ao extremo, fazer uma gestão mais clara possível, né, e, enfim, contribua, faça sua parte. Nós aqui também estamos tentando fazer a nossa da melhor forma possível, né, para o bom andamento da obra do Senhor e para que mais almas venham ser alcançadas por esse evangelho. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado mesmo, agradeço de coração, obrigado, me sinto honrado, privilegiado em estar aqui ouvindo, né, tamanha sabedoria, a forma que Deus lhe usa, que Deus continue lhe usando cada vez mais, tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu me fico maravilhado. Obrigado, meu Heleno. Obrigado. E enquanto o irmão Heleno nos dirige em oração, irmão Laírton, obrigado, desculpa, o irmão pode encerrar quando o irmão achar por mim, enquanto o irmão Heleno vai orando, irmão Laírton encerra o nosso programa na oração. Obrigado, irmão. Obrigado a todos. Obrigado você também que está nos assistindo. Até quarta-feira que vem, se Jesus não voltar até lá, né? Amém. Deus abençoe a todos. Irmão, por gentileza. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença em oração. Te damos graças por mais este podcast da missão. Aleluia. Aqui apresentado. Que possa servir, Pai, para meu irmão, minha irmã, conscientizar-se mais sobre a obra missionária. Nossa igreja está fazendo missão. Temos missionários, sim, dentro da janela 1040. Precisamos e queremos fazer mais, mas precisamos também da colaboração, da contribuição e do apoio de cada um dos nossos irmãos. Esta obra é nossa e que nós, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, possam ter essa conscientização e ser despertados a serem a resposta da oração de muitos irmãos nativos que precisam deste apoio para proclamar o Teu Evangelho nesses campos não alcançados. Fica conosco, abençoa a obra missionária, abençoa os nossos irmãos que lá estão, abençoa-nos para que possamos a cada dia cumprir melhor a missão que confiasses a nós enquanto igreja. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.